É melhor parar de criancice, porque muito ajuda quem não atrapalha. Bem-vindo, bem-vinda a você da comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia. Bem-vindo, bem-vinda nossos irmãos e irmãs. Bem-vindo você que está recebendo isso, conhece a gente te conhece, alguém te mandou da comunidade, você caiu aqui de paraquedas, não importa, ou eu caí aí, te mandaram o vídeo, eu tô aí na tua telinha, eu que agradeço então por estar me recebendo. Fica aí, vamos falar hoje, vamos conversar e Deus tem uma mensagem para você e quer falar, nós vamos falar aqui sobre infantilidade e seus efeitos, infantilidade espiritual e efeitos negativos, como lidar com isso, como reconhecer isso, perdão, e como lidar com esse assunto da infantilidade espiritual. Essa é a nossa série de 1 Coríntios e ela tem esse nome aqui. O título da série como um todo é Um Amor que Conecta e Amadurece Vidas para a Glória de Deus. Fica aí porque hoje nós vamos falar 1 Coríntios capítulo 3 do verso 1 ao 9 nesse assunto aí de imaturidade ou infantilidade espiritual, tá bom? Coisas para você lembrar ou para você depois ir atrás aqui dos conteúdos que a gente já deixou aqui separadinho para você, que vai trazendo até esse ponto aqui. Tem uma conversa, uma carta do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então com a autoridade de Jesus, que Jesus deu para os apóstolos. Então, uma carta de Paulo para uma igreja em Corinto, uma igreja na Grécia, ali para os anos, para frente dos anos 30, com certeza, mas ali o início da era cristã, era uma igreja que tinha nascido, uma igreja jovem, pessoas que tinham conhecido a Jesus através do ministério de Paulo, e então era um trabalho, uma comunidade jovem na fé, ao mesmo tempo muito cheia de dons e talentos, mas com muitos problemas. Então, do capítulo 1, 2, 3 e 4, a gente já está chegando ali no 4, e para encerrar o primeiro assunto mais problemático dessa igreja, trata-se sobre divisão, facção, individualismo assim exacerbado. Como que pode o povo de Deus viver de forma muito individualista, egoísta, dividida entre si? Bom, não é um assunto lá do passado, pelo jeito, é um assunto de hoje, é um assunto para agora. Mas uma coisa que eu queria te lembrar, que você depois pode ver lá na mensagem de introdução, mas um daqueles pontos que caracterizava todo o lugar daquela igreja onde ela foi plantada, a cidade de Corinto, a região, que era um lugar de muita competição, muita gente com status diferentes, abismos sociais, gente muito rica, muito poderosa, com muito status e gente com muito pouco, gente lutando pela vida, lutando para conseguir um lugar ao sol. Então, muita diferença, muito, sabe, desnível social, econômico, tudo, e ao mesmo tempo muito competitivo, um lugar muito, muito, muito competitivo. A própria natureza do lugar, de tanto comércio, tanto abismo social, já cria competição, mas não só isso, a cidade tinha um dos maiores, ou o segundo maior jogo olímpico da região inteira. Isso cria essa cultura de competição, de eu sou melhor que você, ou o meu time é melhor do que o seu. Ora, percebe como esse assunto aparece desde o início da carta em 1 Coríntios, quando Paulo está falando assim, em nome de Jesus, gente, por que vocês estão aí no partido eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo? Como é que vocês estão se dividindo desse jeito? Está vendo como a cultura do ambiente, a cultura de onde a gente vive, tanto país, cidade, as pessoas que a gente mais anda junto, enfim, a internet, ou que a gente vive entrando na internet, naquelas páginas tais, naqueles grupos tais, nos fóruns,
páginas X, assim, de tipo, não importa o tipo de assunto que você está entrando, na internet tem sempre uma cultura que é muito possível que influencie a gente vive também rodando em volta desse tipo de vida. Ora, uma cidade tão competitiva gerou uma igreja que fica de facção e divisão e competição entre seus membros, que não tem nada a ver com a coisa do reino de Deus. Então, já aqui eu já tenho que te perguntar, quais são os seus ambientes, os ambientes culturais que você se encontra? E quais são esses ambientes que te cegam, te infantilizam, te deixam meio carnal, impedem você de crescer? Hoje a gente vai falar de infantilidade, uma infantilidade espiritual. Quais são os ambientes que você vive, cresceu ou está vivendo agora, que te cegam, te infantilizam, te carnalizam, impedem você de crescer? Ok? Vou fazer essa pergunta logo depois que a gente ler o texto. 1 Coríntios 3, de 1 a 9. O texto diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Pedimos para que o Teu Santo Espírito aplique em nós, nos transforme à imagem de Jesus. E aquele que está Te conhecendo, Senhor, tenha cada vez mais clara a convicção de que somente Jesus é o Salvador, aquele que nos livra dessas formas tão mundanas e infantis de viver. Em nome de Jesus. Amém. Eu comecei aqui falando assim, muito ajuda quem não atrapalha, né? Para de criancice, muita ajuda quem não atrapalha. Hoje nosso texto está dizendo assim, Deus barra a infantil destruição, promovendo com seus servos crescimento e edificação. Deus barra, ele segura, ele chega para lá, ele barra a infantil destruição, promovendo com os seus servos juntos crescimento e edificação. Você consegue perceber isso aí no texto, esses assuntos de infantilidade, você consegue perceber esses assuntos de destruição, de coisas que são danosas umas às outras e principalmente ao grupo, ao corpo, à comunidade cristã, à igreja, ao povo de Deus. E claro, se é danoso para a igreja, é danoso para as pessoas em geral, essa coisa da divisão, a coisa da inveja, da facção, certo? Então você vê muito facilmente isso aí no texto. Então o primeiro ponto aqui que eu quero te mostrar, de 4 pontos, o verso 1 e 2, é como isso fica claro, a infantilidade espiritual barra o crescimento. Ficar numa infantilidade espiritual, infantilidade, não estamos falando de infância, porque crescer, nascer de novo, quem conhece, crê em Jesus como o único suficiente Salvador, nasce de novo, é um bebê espiritual, nasceu de novo e vai crescer. Então, ter uma infância espiritual é normal, fique bem claro isso, é normal. Aquele que conhece a Jesus, nasce de novo, ele é um bebê na fé, depois ele é um infante, ele é aquele bebê já
né, que está engatinhando, andandinho, falando as primeiras palavras, entendendo o mundo que ele nasceu agora. É a infância espiritual, normal isso, mas depois isso vem para um crescimento, chega a uma adolescência espiritual, uma juventude espiritual e por fim chega a ser adulto, né, uma maturidade, e uma maturidade que já está voltado para o cuidado do outro. Até a parte ali da adolescência espiritual, a gente ainda está focado muito na gente, nos nossos ideais e como a gente é bonzão. Mas a infância espiritual é normal. Infância. Infantilidade não. Uma infância prolongada que fica alongando e nunca vai para o próximo nível, isso não é normal, isso é anormal, é bizarro diante da própria natureza, como Deus criou as coisas, e obviamente espiritualmente também. Nós vemos no verso 1 e do 2 que a infantilidade espiritual, ela barra o crescimento, ela tem esse poder de barrar o crescimento, certo? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. A infantilidade espiritual, ela barra o crescimento. Ele fala aqui que não pode falar como a espirituais, porque o trecho anterior ele tinha falado já que entre os que têm maturidade, falamos de sabedoria e sabedoria de Deus. Então, quem recebe o Espírito Santo de Deus, quem nasce de novo, entende as coisas de Deus, tem a mente de Cristo e pode entender as coisas espirituais, ou seja, toda a realidade à nossa volta, que a lente do Espírito, que aqui a Bíblia vai explicar. Então, ele disse assim, eu não consigo falar com vocês como espirituais, mas como carnais. Parece que eu tenho que falar com vocês como descrentes, vocês não entendem as coisas, vocês não estão entendendo as coisas. Eu não consigo falar com vocês, não consigo ensinar vocês, não consigo progredir com vocês. Por quê? Porque vocês são carnais. A palavra que ele usa de crianças em Cristo pode ser infantis em Cristo, pode ser imaturo em Cristo, pode ser pueril. Vocês estão baixo demais, vocês estão muito no básico do básico do básico. Vocês são simples demais, superficiais ou ignorantes em Cristo, né? Antes de você falar, ai credo, Paulo tá brigando com eles, eu não gosto de ouvir isso, nossa geração é muito frágilzinha. Lembra, né, em outras mensagens a gente viu isso, que Deus primeiro chegou com um abraço, né? O começo todo da carta é um abraço, é um amor para eles. Oh, igreja de Cristo, santificada, linda, lindo demais, mas vamos crescer. Tá? Aí lembra que primeiro tem um abraço, tem um amor, não chega quebrando os caras e nem aqui tá quebrando, mas tem um chamado para crescer. E aí, olha como esse ponto 1 mostra pra gente que a infantilidade espiritual barra o crescimento. Sabe por quê? Porque ela ela fica numa sintonia com a carnalidade, com o mundanismo, com você, o seu natural, não o seu espiritual, que é uma lástima, né? Vamos falar a verdade? Então a infantilidade espiritual barra o crescimento. Deus quer que a gente cresça, mas a gente fica querendo ficar no leitinho e nas nossas coisinhas, nas nossas briguinhas, nossas baboseirinhas, enquanto o reino de Deus tem muita coisa para viver, para entender, para aprender, para viver profundezas e coisas maiores do que a nossa infantilidade está deixando, ok? Então, o que a gente pode ver aí? Que é esperado o crescimento. Deus não criou a gente, não salva a gente para a gente ficar rodando em volta de nós mesmos, tomando leitinho espiritual. É esperado o crescimento e não crescer, então, é pecado. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças, infantis em Cristo, eu dei leite e não comida sólida, porque vocês não estão em condição. De novo, infantilidade, você está barrando o crescimento. Eu fui dar comida sólida, que vocês têm que trabalhar um pouquinho, e vocês não conseguem, porque vocês ainda estão precisando de leite, está precisando de... Não crescer, então, é pecado, ok? Hebreus 5:11
também vai trazer essa ideia. Você vê ali que o autor de Hebreus, alguns sugerem que possa ser Apolo, o cooperador aqui mencionado de Paulo, do grupo de Paulo, diz assim, lá, não, alguns sugerem que Apolo escreveu Hebreus, mas a gente só vai citar aqui, não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas com certeza o Espírito Santo inspirou para estar na palavra de Deus. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. O autor de Hebreus diz em capítulo 5, verso 11. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O autor de Hebreus começa a mostrar para a gente também aqui as implicações de você ser infantil em Cristo. Você não consegue discernir direito o que é e o que não é de Deus. Fica lá nas mesmas coisas, não sabe das coisas, não consegue ir para frente. A infantilidade espiritual barra o crescimento, ok? Então, é esperado o crescimento. E é esperado também, por outro lado, isso aqui, então fica uma chamada para aquele que já converteu há 2, 3, 4, 5 anos e continua com os mesmos papos, os mesmos probleminhas, as mesmas coisas, você não vê nada. É uma chamada assim para você, para vocês, para nós que ficamos ali muito na criancice espiritual, mas também é um chamado para pessoas, homens e mulheres de Deus, cuidarem de pessoas. Então, se Paulo está falando aqui, dei leite, não alimento sólido, é porque criança espiritual precisa de alguém dar comidinha para eles. E a gente não vai falar mal aqui da criança espiritual, a gente precisa falar que alguém precisa alimentar e ajudar no desenvolvimento deles. Uma criança não se amadurece. É preciso ter alguém. Deus criou assim a natureza, a gente é assim. Então, por que na vida do cristão a gente não vai ter isso? Então, é necessário e é esperado, Deus está esperando que a gente cuide, que a gente nutra, que a gente dê exercícios, que a gente ensine e dê um exercício e ainda fique assistindo, ajudando, para que aquele bebê espiritual, aquela pessoa, ela pode ter 50 anos normais, mas se é um bebê espiritual, a gente precisa caminhar com ela, ajudar com a comidinha, falar, vamos ler isso agora, comida, a palavra de Deus. Agora vamos ler esse. Agora vem. Deus espera que pessoas cuidem de pessoas e alimente e ajudem com exercícios. Ok? Ajude com o bebê, depois ajude com o crescidinho, ajude com o adolescente, vai ter que cuidar do adolescente espiritual também. É esperado. A pergunta é, você tem feito isso? Ou você está esperando que o pastor cuide, alimente, exercite, desenvolva 50, 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 120 pessoas... 10 famílias, você quer que um pastor faça isso? Eu acho que você não está lendo a sua Bíblia. Se você é um cristão que já passou um pouquinho já da infância espiritual, fico chamando para você. Quem vai cuidar desses bebês espirituais? Porque a infantilidade espiritual barra o crescimento. Alguém precisa cuidar, alimentar, desenvolver, ok? Talvez se a gente não esteja fazendo isso, a gente é um adolescente espiritual, que é muito autônomo para sair por aí, fazendo as coisas, mas não gosta de cuidar de nada. Ok, e no segundo ponto, nós vamos ver então ali do verso 3 e 4, que a infantilidade espiritual, ela não só barra, mas ela é destrutiva, ela é divisiva, ela é facciosa. E ela é como o mundanismo. Então a gente tem um perigo de confundir a criança espiritual ou aquele que está no infantilismo espiritual. A gente tem o perigo de confundir esta pessoa com um descrente. Então cuidado também com o julgamento, muita paz, muita paciência, muita graça para lidar antes de falar que o cabra é um ímpio e está perdido, tá bom?
O verso 3 e 4 dizem que a infantilidade espiritual não só barra, mas ela é destrutiva, ela acaba com as coisas. Ó, vamos lá, verso 3 e 4 diz assim, veja lá comigo, porque ainda são carnais, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. A infantilidade espiritual assemelha-se ao mundanismo, ao jeito do homem de viver, o jeito natural do ser humano, que é eu mesmo e as minhas coisas. Cuidado então, para a gente não confundir aquele que converteu realmente, mas está engatinhando ou está há muito tempo engatinhando, 5 anos engatinhando, mas cuidado para não confundir esse, deixa o julgamento com Deus e o Espírito Santo, certo? Com aquele que não conheceu a Deus e que é natural dele, eu mesmo, as minhas coisas. Falamos disso na outra mensagem, dá uma procurada lá. Então, antes da gente ver aqui essa coisa do destrutivo, cuidado então aqui, ficar o tempo todo, cuidado ao lidar com infantil espiritual, cuidado você que está caminhando com alguém, ou na própria igreja, na comunidade, ficar o tempo todo pegando esse discípulo no colo, o tempo todo fazendo para ele as coisas que ele já deveria estar começando a fazer e a gente estimular, sem mostrar responsabilidade para ele, certo? Então, o bebê espiritual vai ter as birras dele, vai ter você viu aqui, né? Vocês estão inveja, divisão, etc. Vocês estão sendo mundanos. O bebê espiritual vai ter muito mundanismo, muita carnalidade. E se a gente deixa o bebê comandar a coisa, a gente entra e vai também no meio do... Pega no colo. Não, feio. Ele é feio mesmo que fez isso com você. Sabe quando a criança esbarra no sofá e a gente fala, não, que é isso? O sofá feio. O sofá não é feio, gente. Pode ser por causa do tecido, né? Sofá feio, fez isso com meu bebê. Gente, a gente faz isso para consolar a criança, mas depois que ela não é mais criança, a gente não fala que o sofá é feio, a gente fala, ô, se liga aí. Então, cuidado ao lidar com o discípulo para não ficar o tempo todo pegando no colo com os problemas dele, e ele berra, ele faz birra, ele fala mal dos outros, ele não gosta disso, daquilo outro, e aí a gente entra na onda, né? Porque o bebê, ele abre o berreiro e a gente vai, pega, dá mamadeira e bate no sofá feio, e a gente entra junto naquilo porque ele faz tanto barulho que a gente entra naquilo. A gente é chamado para cuidar e chamado para ajudar a desenvolver. A gente dá os descontos para o bebê espiritual, mas a gente não entra na onda. A gente tem que ajudar em algum momento a parar a birra e falar, pronto, então vamos. E a gente ditar o rumo das coisas. Quem está com mais maturidade espiritual não é para ficar sentando em roda de maturidade para falar mal dos outros, para não sei o quê, para ficar, porque isso, aquilo, outro, porque aquilo, ou para não quero ir mais para a igreja, também não quero, eu também não quero, não, porque é mesmo, né? Quem foi chamado para cuidar, tem que cuidar, não ser arrastado pelo bebê por aí, certo? Cuidado para não ficar o tempo todo, e vem cá, sofá feio, tá? Cuidando do bebezinho como... Você tem que ajudar ele a crescer também, ajudar ele a acalmar, mas ajudar a crescer. Cuidado também para que não cobrar coisa de um adulto espiritual daquele que ainda não está em condição de responder às coisas de Deus como um adulto espiritual tem condição de responder. Por exemplo, responder o mal com o bem, é coisa de quem é de Jesus, está transbordando do reino. Cuidado para não esperar que o bebê responda o mal com o bem. A gente gostaria sim, mas cuidado para não ficar cobrando demais. Ele vai querer pagar o mal com o mal e você vai dar um desconto, ajudar ele a não fazer isso, e aí ele vai ter dentro dele aquilo e você vai ajudar. Mas cuidado para não ficar cobrando demais. Ele ainda está crescendo em Cristo, tá bom? Mas também cuidado da gente não ficar se eximindo e fugindo de alimentar, de cuidar, de ensinar, porque se a gente não ensina, não cuida,
a pessoa vai ser um bebê espiritual para sempre, e a gente vai estar falando sofá feio para sempre, e a pessoa vai, ou a gente vai estar se afastando e falar, fulano não tem jeito. Você ajudou no crescimento do fulano, então ajude, tá bom? Alguns cuidados pra gente, mas fica claro aqui no verso 3 e 4 que a infantilidade espiritual não é que ela só está barrando o crescimento dele mesmo, mas está causando destruição à volta, certo? Então, o texto nos mostra aqui inveja e divisão, e a gente poderia ver essas palavras, inveja e divisão, ali como indignação, é um ciúme, o inveja, tá? É um ciúme, é uma mente fervente, é um zelo, é uma paixão, mas é uma paixão infantil. Pensa como a criança ali, a criancinha, ou até o adolescente, como eles têm paixões, assim, ferventes por coisas que a gente olha e fala, ok, tudo bem. Eu não acho que o Backstreet Boys canta tanto assim. Não, eles cantam. Eu falei coisa muito velha, né? Sei lá, não sei, artista pop novo. Eu não acho que os One Direction sejam tão bons assim. Ok, aí a menina, o menino de 13 anos, não sei, a menina de 13 anos fica, não, eles cantam sim. E vai ficar de mal com você e tudo mais. Esse negócio do inveja aqui que está falando aqui nesse texto é mais do que inveja, é uma paixão desmedida, é um negócio de separar, de brigar, e a outra palavra completa isso, com contenda, é debate, mas não é debate saudável, é divisão. Se tivesse uma tradução legalzinha para a gente entender aqui, é uma prontidão para brigar, é a prontidão para... É a cultura da briga, é a cultura do BBB, sabe? Cultura do Big Brother, que é a cultura da briga, cultura do caçar assunto para um ficar bravo com o outro, de falar por outro, de... Aquela coisa bem saudável. Nossa, muito saudável mesmo, muito gostoso. É isso. Então, vocês são crianças espirituais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e andando do jeito que a humanidade sempre anda mesmo. Então é pagar o mal com o mal, é um individualismo, um egoísmo, é facção, sabe? Individualismo é a cara da criança espiritual. Sou eu, eu. Egoísmo, sou eu. E a facção? A facção é o eu elevado ao grupo. Então todo mundo que pensa como eu e que é como eu, que está no grupo do eu, aí eu aceito e fico legal. Agora saiu disso, eu acho ruim, não gosto, acho até estranho que esteja nessa igreja, que não... É um jeito infantil de lidar. Você pode estar lembrando aí, se você conhece um pouquinho mais de Bíblia, das obras da carne que aparecem em Gálatas, em outros lugares também. É isso aí. A criança espiritual ou a infantilidade espiritual, ela é cheia de obras da carne. Então pode ir para a imoralidade sexual, pode ir para esses pecados de língua, de falar mal, de fofoca, de não sei o que, de intriga, de ira desmedida, aquela coisa, por aí vai, certo? Então a infantilidade espiritual, ela barra o crescimento, e Deus chama a gente para crescer, então a gente tem que sair, tem que ajudar pessoas a saírem disso, e não só barra crescimento, como ela é destrutiva, divisiva, ok? Em Provérbios fala muito sobre isso, fala sobre... como até uma imagem legal disso é aquela imagem que Provérbios traz pra gente, que o preguiçoso, por exemplo, ele é amigo do que destrói. Então o preguiçoso não constrói nada. Então ele é assim com o cara que está destruindo. E aqui, de fato, a infantilidade espiritual, ela causa dano para o grupo, para a igreja, para a comunidade, para a família, para as famílias, causa muito dano, destrói coisas que Deus quer construir. Ok? Coisas aí do infantil espiritual, é a emoção que ela é muito assim, o bebê é assim, né? O bebê ele grita, quando ele tá feliz ele perde o fôlego de feliz, mas quando ele quer um negócio ele chora. Então as emoções descontroladíssimas, a gente tem que cuidar disso aí, ok? Mas Deus barra a destruição, a infantil destruição,
promovendo com seus servos crescimento e edificação. A partir do verso 5 até o 8, então aí já quase terminando o nosso trecho, a gente vai ver Deus barrando. Então, se a infantilidade está prejudicando o crescimento e até fazendo destruição na obra de Deus, Deus vem e barra isso. E aí ele, com homens dele, ele promove crescimento e edificação no corpo de Cristo. O verso 5 ao 8 diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério do Senhor, que o Senhor atribuiu a cada um. Primeira coisa que Deus faz aqui para quebrar a infantilidade é falar: vocês estão aí divididos sobre isso, aquilo, tá. Paulo e Apolo, o caso aqui, ambos são servos meus. Eu dei ambos para vocês, para que vocês nascessem de novo e crescessem e fossem crescendo para dar fruto. Então, esse negócio de ficar se dividindo por pessoas, por assuntos, por não sei o quê, e uma divisão que trata o outro como uma coisa, aquele que não presta e que eu não quero nem saber e eu quero é que morra, né? A gente chega a esse ponto na infantilidade espiritual. Então, esse negócio da divisão desse jeito, dessa forma, de tratar o outro como uma coisa, Deus fala assim, então, aí que tá, esse aqui é meu e ambos eu os dei para a igreja. Não tem por que se dividir por conta do pastor X ou do líder tal, ou do pastor Y e o pastor tal. Eu dei os dois para vocês, eu dei os dois líderes, 3, 4, 5, eu dei essas famílias todas para vocês. Então, é por todas elas que eu estou trazendo o crescimento. E através também de cada uma delas. O reino de Deus tem espaço para individualidade. Você vê, afinal de contas, quem é Paulo, quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que Deus deu a cada um. Então eles têm coisas diferentes acontecendo, mas ambos foram usados para o benefício do corpo. O maduro, a maturidade que Deus traz, ela tem isso, ela tem a individualidade. Olha como ele é diferente, olha como ele é diferente. Aí eu prefiro tal... Não. Bebê, calma, bebezinho espiritual. Ambos foram dados pelo Senhor para o benefício do corpo, da igreja, do grupo daqueles que estão sendo transformados e amadurecidos, certo? O verso 6 diz assim, aí Paulo já muda da imagem da infância, né, do cuidado com o bebê, para uma outra imagem, a imagem da agricultura. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. Cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Agora a imagem sai daquela coisa de cuidar de criança, cuidar de um bebezinho, para a imagem de uma lavoura, é cuidado também, é alimentar também. Então vai mudando de imagem, a última imagem é de um edifício, e essa aí a gente vai deixar para a próxima mensagem. Mas aqui também, eu reguei, eu plantei, e Apolo veio e regou. Tudo está falando de comida, de alimento, de coisas feitas para o outro, né? Para aquele infantil ir crescendo. Mas eu não sou nada, aquele não é nada, eu só estou fazendo o que eu fui chamado para fazer, aquele o que foi chamado para fazer, e no final das contas, é Deus quem dá o crescimento. Então Deus barra a infantil destruição, promovendo com os seus servos o crescimento e a edificação. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer, ou quem faz crescer, de modo que nem o que planta rega, e nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então ele volta para esse ponto de é Deus quem efetua o crescimento. E, obviamente, você vê que Deus usa
servos, usa pessoas para isso. Por isso que eu perguntei lá no início, você está fazendo o que enquanto os outros estão em infância espiritual? Deus quer usar homens e mulheres também dele para cuidar de pessoas, para cuidar dessas vidas. Aqui a imagem é de lavoura, então Deus quer te usar para semear, para regar, para podar. A gente precisa podar, limpar a vida um do outro. Mas continuar nesse processo de cuidar, mas lembrando que é Deus quem faz crescer. Então, quem vai barrar essa infantilidade toda, essa destruição toda no meio do povo de Deus e, eventualmente, em algum momento, no meio da humanidade toda, quem vai barrar isso é Deus. Só que ele chama homens e mulheres para fazer isso com ele. Você não quer aproveitar esse privilégio, não? Até na agricultura, então você vê aqui, né? Tipo, de novo, tem unidade na diversidade. Paulo está fazendo algo, Apolo está fazendo outro algo. Deus te chama para fazer uma coisa e o teu irmão outra. A gente não vai se dividir por isso. Você não tem algo para contribuir para o crescimento do seu irmão? Talvez você já esteja saindo da infância espiritual e já seja legal participar do cuidado da vida de outra pessoa. Veja que até no ambiente agrícola aqui, tem unidade na diversidade, gente diferente fazendo coisa diferente, mas Deus usando tudo para um único propósito, o de crescimento e maturidade do povo dele, certo? Até as plantas, né? Falam, não, mas eu sou lavoura, eu não sou trabalhador não, eu quero ser criança espiritual para sempre. Ok, então você está em pecado. Mas até a lavoura, até quem está recebendo o alimento, a rega, a poda, até na agricultura a gente vê que uma árvore diferente do lado da outra pode se beneficiar quando você coloca tipos diferentes crescendo junto. Uma pode afetar e ajudar no crescimento da outra. A agricultura moderna já vai trazer isso aí para você. Ok, e aí Deus vai terminar com a cartada final aqui desse nosso trecho, com o verso 9, que por fim diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura e edifício de Deus. E assim a gente vê que de Deus são os que edificam e são os que são edificados. De Deus são aqueles que fazem os outros crescer, que ajudam, cooperam, e também são aqueles que estão crescendo. No final das contas, é Deus que vai barrar a infantilidade, a destruição, e é Ele que promove o crescimento junto com os servos dele, o crescimento e edificação de todo o povo dele. Fica a pergunta para você: você quer participar disso? Quer participar do crescimento do povo de Deus? Você quer sair do lugar onde você está, que você está aí muito tempo, muitos anos, nas mesmas coisas, nos mesmos assuntos, relembrando os mesmos projetos que você fez lá em 2001, em 1991, quando você não tem algo novo não para participar, não tem uma igreja, uma comunidade local para você participar do crescimento de outras pessoas. Talvez você seja alguém que ficou numa infantilidade espiritual e está sempre eu mesmo não gosto, meu grupo não gosta disso, e Deus falando, vamos, que isso daí só destrói as vidas, não constrói nada, vamos crescer. Pergunta final, aquela que eu fiz lá no começo, volto a fazer. Quais são os ambientes, qual é o ambiente que você vive? Qual que é o teu país? Qual que é a tua cidade, estado, cidade, cultura? Qual que é a tua cultura? Qual é a tua família ou ambiente em que você vive? Você foi criado numa família, numa igreja talvez, mas você foi criado dentro de uma família, tendo sido ela boa ou não. E você navega num ambiente, você anda por um ambiente, escola, empresa, sua área de entendimento, de paixão, de coisas que você faz muito bem, da sua vocação. Estas áreas, esses lugares, esses ambientes, com certeza afetaram e afetam você, o seu jeito de viver. E é provável que toda essa cultura, tudo isso em volta, te segue para o crescimento, está te cegando para o crescimento que Deus quer dar para você. Então,
Deixa Deus mostrar para você o que está produzindo um jeito mundano ou um jeito da tua família, um jeito da escola, do que quer que seja, que você está repetindo isso e continua numa infância espiritual, sempre com assuntos e coisas que Deus falou, não é por aí, você está sendo carnal e mundano. Esse é o jeito que a tua família sempre fez, esse é o jeito que o teu entretenimento sempre mostra, mas o meu jeito é diferente e eu estou chamando para lá, vem comigo. Pensa aí quais são os ambientes em que você cresceu, cresce, vive e como isso talvez esteja te mantendo numa infância, uma infantilidade espiritual que ela te impede de crescer. E ela, além disso, ela é destrutiva, ela causa dano para as pessoas, para você mesmo, para os outros. Ok? Mas lembra que Deus vai barrar isso daí, Ele vai promover com servos dele, Ele vai usar homens e mulheres, uma igreja inteira, projetos, músicas, Ele vai vir com coisa para te tirar desse estado de infantilidade espiritual. Deus usa servos dele para o crescimento e de edificação do povo dele. Vamos crescer, vamos nos fortalecer, vamos dar frutos para a glória de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.